Então vamos começar aí a nossa segunda aula. Eu, você, os barulhos dos cachorros, cães, gatos, motos e tudo aquilo que a cidade nos oferece nesse momento de gravação. Estamos aqui em File, Import Files. Vamos escolher os nossos arquivos. Então a ideia de hoje é fazer um cenário utilizando somente JPEG. Vamos simular como se fosse aqueles livros pop-up, né, que você abre e uma folha se levanta com a imagem. A gente não vai ter ainda animação, mas somente essa parte de visualização mesmo. O que é importante? Vamos lá, dois quesitos importantes. Todas as minhas imagens, elas são quadradas. Então nesse caso aqui ela tem 1024 por 1024. Mesmo que eu tenha imagem somente embaixo, o resto eu salvei como transparente. Então vamos lá, primeira coisa, todas as minhas imagens são quadradas e onde não tem cor, onde não tem desenho, ela se encontra transparente, foi esse jeito que eu salvei. Outra coisa interessante, ela se emenda, tá? Então se eu for pondo principalmente o cenário um do lado do outro, eu crio um slice, uma emenda infinita aí, assim como a grama. Já o Dino 1, Dino 2 e o ovo, somente uma textura também quadrada, aonde não tem imagem transparente. E aí a gente tem a nossa imagem nesse pedaço. Vou selecionar todas, vou colocar abrir. Se você perceber aqui embaixo, ele deixa, né, quantas imagens estão sendo importadas, ele está preparando aí e vamos esperar fazer o download. Completou, como eu sei se todas vieram, eu venho aqui, ó, e tá a galera toda aqui, ó, que legal. Primeiro, esse símbolo significa que é uma imagem. Então eu sei aqui a sua extensão no finalzinho. O que acontece? Eu vou criar um plane. Cliquei no plane, ele criou aqui no meio. Eu vou até aproximar ele aqui, ó. Tombei. Ah, eu não expliquei como faz, né? Os movimentos básicos. Então vamos lá, os movimentos básicos de visualização, que é muito importante. Se eu rodar o scroll do mouse, nunca vi scroll no teclado, mas tudo bem. Eu aproximo, na verdade eu estou distanciando, ou aproximo a imagem. Se simplesmente eu segurar, tem que ser essa sequência, o Ctrl e o botão do meio, eu tenho o Pan, então eu consigo aí, ó, mexer a minha imagem, né? Estou mexendo a visualização, o objeto continua, né, lá fisicamente da mesma forma. E o outro que nós chamamos de Orbit, eu seguro o clique aqui do scroll, do botãozinho, e mexo o mouse. E aí é como se eu estivesse mexendo a câmera, tá bom? E aí se você segurar o Shift, Ctrl, Alt, letra Q e os dois botões, não acontece nada, tá? Se ele está acontecendo isso aqui, mas, né, a tecla de atalho não tem nada a ver, era só para saber se você está prestando atenção na nossa videoaula. Então simbora aí. Criei o plane, vou aqui desse lado, ó, já vou renomear ele. Ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha grama. Então o primeiro passo, vamos lá, fiz a minha grama. Não adianta eu pegar a imagem e tentar aplicar aqui, ó, tentar jogar nele. Ele não vai aceitar. Por quê? A imagem, por si só, ela não é um material. Então, dentro do Clara.io ou de qualquer software 3D, eu preciso criar um material que pode ter várias propriedades, né? Brilho, reflexo e etc, etc. E dentro desse material é um conjunto de informações. E dentro desse conjunto de informações nós temos a possibilidade de carregar uma imagem. Então a gente vai criar materiais muito simples que só levam a imagem na sua propriedade. Mas ele poderia ter muita coisa que conforme for avançando as aulas aí, a gente vai acabar manipulando e construindo. Como eu crio um material sem perder demora, vou clicar aqui em cima de Material Library, botão direito,
tem um botão de New e aí me aparece várias opções. Porque cada material tem propriedades específicas, tá? Então eu tenho a Physical Standard, o Proxy, Multi-ID, enfim. A gente vai trabalhar nesta aula sempre com Standard. Cliquei aqui no Standard, criou o material, você vai ver que o símbolo dele é uma bolinha verde. Vou renomear, botão direito, Rename aqui. Qual vai ser o nome? Vou colocar como M de material, aí é uma coisa minha, né? Você pode pegar essa sintaxe e sempre utilizar, mas fica à vontade. Eu coloco sempre M de material, underline, e vou colocar grama, que é o que eu vou criar agora, né? Então a gente tem lá a nossa grama, e acabei de criar o material grama. Sempre que eu quero ver a propriedade, eu seleciono ele. Vamos aqui do nosso lado direito. Como eu tenho certeza... Esse foi forte, esse carro, hein? Deu uma tremida no vidro. Como eu tenho certeza, é só olhar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, name, né? M grama, então isso aqui é o material grama. As propriedades diffuse, opacity, especular, ambiente e por aí vai. Eu vou trabalhar nessa aula somente com a diffuse, tá? A gente vai sempre trabalhar com o canal diffuse. O que eu vou fazer? Aonde está escrito image, eu vou escolher aqui, ó, a nossa grama. Então a imagem grama foi carregada dentro do diffuse. O que é importante, às vezes você acaba de carregar o material e a hora que clica aqui ele não aparece, porque às vezes ainda não carregou no programa. Aí você pode clicar fora e clicar de novo no material que ele vai aparecer aqui. Uma vez com a grama selecionada, eu vou fazer duas opções de aplicar, tá? Uma nesse momento e a outra aí no próximo objeto. O que eu vou fazer? Vou chegar, vou selecionar o objeto grama, o objeto, tá? Não o material, o objeto aqui, ó. Então vem aqui, ó, vou clicar em grama, estou com ele selecionado, e aí o que eu faço? Pego esse material aqui, ó, clico, agora é o material, clico o material e arrasto para cima. Ele vai demorar um pouquinho e aí ele carregou. Não se preocupe com a iluminação, que a gente não vai trabalhar com ela. Olha que interessante. Vou segurar Ctrl, botão do meio, e eu consigo arrastar ela aqui, ó, né? Consigo aproximar só com o scroll, e se for só aqui, eu consigo visualizar. O que acontece? Ela está aplicada uma única vez, tá vendo? Então ela está aplicada uma única vez, e aí agora eu preciso criar o que nós chamamos, né, de modificador. Ele seria mais ou menos como um filtro do Photoshop. Então eu seleciono o objeto, sempre eu tenho que selecionar o objeto, porque é nele que eu vou aplicar. Vamos aqui do lado direito. Importante, ó, tá vendo que tá na guia material? Na verdade eu quero as propriedades, né? Então cliquei em propriedade. Quem eu quero mexer? Na grama. Aqui, ó, nome grama. Então estou no objeto certo. Vou aplicar o operador. Então vou clicar aqui, ó. Esse cara que a gente precisa chama-se UVMap, tá? Então ele vai aparecer aqui, ó, o UVMap. Vou clicar nele. E olha que legal. Dentro do Polymesh, né, que é a malha do objeto, vamos dizer assim, ele vai falando o que aconteceu. Então eu tenho aqui, eu tenho plane e eu apliquei o modificador aqui em cima. Conforme você vai aplicando modificadores e vai ficando um em cima do outro. Aí eu posso, né, tirar a visualização ou excluir esse operador. Outra coisa interessante, eu apliquei o VMap. Ele tem essa seta branca. A hora que eu aplico aqui, ó, clico aqui, ele tem as opções do VMap. No caso, ele só tem o helper, né? E aí, se você olhar na minha imagem, nós temos um quadrado amarelo, o que significa que a minha imagem original, ela é esse tamanho de quadrado amarelo. E aí ele duplicou quantas vezes ele achou melhor. Mas o certo é eu falar que a minha unidade, né, o meu tamanho original,
vai pegar o objeto como um todo e depois eu defino quantas vezes eu quero multiplicar. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso que esse amarelo, que é o tamanho original da textura, fique do tamanho total. Você já pode perceber, essa textura ela não tem emenda, então ele duplicou e eu não consigo ver onde está a emenda, né? Esse é o objetivo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou até subir um pouquinho aqui, ó. Vai ter um botão chamado Auto Fit. A hora que eu clicar, o amarelo agora está pegando na peça toda e está colocando somente uma vez a textura. E o que é interessante? Como eu faço para duplicar quantas vezes eu quero? Se repita tantas vezes. É só vir aqui, ó. Eu tenho o Tile e V-Tile. Então vou aplicar 3 vezes aqui, ó. Vou apertar o Enter. Então você vê que no vertical ele duplicou 3 vezes. Daí ele ficou esticado, porque é um quadrado o original. O que eu faço? Eu também multiplico 3 vezes aqui, ó. E aí sim. Como o meu padrão ele é quadrado, para dar certo, quantas vezes você colocar o Tile, você coloca no V-Tile. Então se eu colocar 5 em cima, coloco 5 embaixo. E aí, ó, 5 acho que tá um número bacana. Gostei do resultado. E agora vamos pro próximo aí. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui desse lado. Vou esconder a minha grama. E continuo aí no próximo vídeo uma espécie de clickbait, né? Você achou que eu ia terminar, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, mas na verdade é para não ficar muito comprido. E bora lá pro próximo.